Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai, São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal, eu sou Ayrton Vieira. Desde já, se você chega pela primeira vez, está mais do que convidado a inscrever-se, será muito bem-vindo. Deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, a sua colocação, ou mesmo a sua crítica, tudo será bem-vindo. Também deixar o seu dedão por essas questões algorítmicas e compartilhar, especificamente, caso julgue necessário, ou melhor, caso julgue de algum proveito, benefício, as informações aqui prestadas. Bom, para quem chega pela primeira vez, tenho uma sugestão que ao mesmo tempo é um convite, um pedido, a que possa ver ao menos o primeiro vídeo da série, o vídeo de introdução, Anguera e o Papado, introdução, no qual são lançadas as bases para esta pequena série de 7 capítulos. E, de modo ideal, que possa acompanhar cada capítulo, dos quais esta é a conclusão. Muito bem. Assim sendo, já passo a algumas pequenas informações antes de iniciarmos propriamente dito o tema do vídeo. Em alguns vídeos anteriores, algumas coisas ficaram, algumas informações ficaram incompletas, outras imprecisas. Embora seja pouca coisa, eu fiz no dia de ontem um apanhado geral, revisitei todos os vídeos e aonde foi detectado um outro problema, corrigi através da descrição dos vídeos. Então você vai poder verificar na descrição aqueles que uma ou outra coisa ficaram de fora e seria interessante a gente colocá-las dentro. E assim foi feito. Portanto, convido a vocês a também darem uma passada de vista nas descrições e a partir deste vídeo, então, como foi dito nos anteriores, quem desejar, o material em PDF do arquivo das colunas, o material que eu fiz para trabalhar esses vídeos, de forma muito simplificada, claro, poderão solicitar pelo e-mail que está na descrição e que também, na maioria dos vídeos, ocorreu um problema com ele e que foi a falta de uma letra, que também agora está corrigido em todos. E o nosso e-mail, portanto, é caterron 2ts de Tessalonicense, caterron 2ts @gmail.com. Esperamos então você também para partilhar alguma informação, como ao longo da série nos fizeram algumas pessoas amigas, a quem aproveito já de antemão nessa conclusão também para uma vez mais externar os meus agradecimentos pela sua contribuição, por sua colaboração. É importante porque às vezes, na maioria das vezes, a gente sempre deixa passar uma coisa ou outra, é impreciso, e como o objetivo e o desejo sincero é da busca da verdade, que não é minha nem tua para que seja nossa, como dizia Santo Agostinho, seja ela a que prevaleça. Então, por isso a gente precisa sempre da ajuda das pessoas, principalmente aquelas mais atentas, que conhecem melhor, estão mais familiarizadas com o assunto, etc. Muito bem. Dito isto, eu gostaria de fazer uma observação quanto a um personagem aparecido no dia de ontem
ele se encontra na mensagem de número 2700 de 2006, no trecho em que diz: chegará o dia em que surgirá um homem com aparência de bom e com sua falsa ideologia conseguirá enganar a muitos, até mesmo consagrados serão seduzidos. E ventilou-se então a possibilidade de isto se encaixar no atual personagem que ocupa o trono petrino há cerca de quase 11 anos. Muito embora também pudesse ser aplicado a outros personagens. Aqui a mensagem é clara, ela se refere a uma pessoa, a um personagem, mas claro que uma pessoa com essas características, não necessariamente essas características acompanham uma única pessoa. Porque sabemos que o mundo está espalhado, está repleto de pessoas com aparências de boas pessoas, e temos aí os líderes, né, de todas essas ideologias, de comunistas, a maçons, a gente de toda e qualquer religião, e mesmo gente dentro da nossa própria religião, espalhando, disseminando falsas ideologias, enganando a muitos, inclusive seduzindo a consagrados. Alguns papas, inclusive, foram em determinados momentos seduzidos por essas pessoas, enganados por essas pessoas. Pensemos, por exemplo, em Pio IX, no Beato Pio IX, com os carbonários. Pensemos, por exemplo, em São Pio X, com o pessoal ali do movimento Silon. E tantos outros mais. Ou, pelo contrário, pensemos num São Vicente Ferrer, com um antipapa Pedro de Luna. Porém, esta mensagem, então, dada em 2006, e que, logicamente, por ser uma profecia, se refira a um personagem futuro, ela tanto poderia ser aplicada como ao antipapa que passou a vigorar na igreja a partir de 2013, como a um seu sucessor, que as escrituras dão o nome de falso profeta ou a besta da terra, que vai ser aquele personagem mais diretamente ligado ao mundo da religião e que vai preparar a figura por excelência que se encaixaria também nesta profecia, que é o anticristo, ou a besta do mar, o senhor do mundo, né, por 7 anos. Então, nada sendo aplicado a um ou a outro, ou em alguma medida a ambos, isto não desmente a profecia, não a descaracteriza, mas só para poder deixar sentado de uma forma mais completa a informação de ontem, dada a partir desta mensagem. Bom, já dentro do escopo do nosso vídeo de conclusão, um primeiro ponto bastante oportuno agora, sim, de ser esclarecido, é algo que foi mencionado no vídeo de introdução e diz respeito à segunda pergunta que eu fiz a Pedro alguns anos atrás. Qual seja, Pedro, por que nas mensagens de Anguera aparece uma menção a Papa Francisco? A resposta que Pedro me deu
naquela ocasião, de forma privada, ele a dará de forma pública em suas catequeses, mais de uma vez. E por isso, eu me permito aqui dar a conhecer para as pessoas que porventura não o ouviram nestas ocasiões. E a sua resposta foi algo que, a princípio, me deixou pensando. Exigiu de mim um certo... porque causa uma estranheza à primeira vista. No entanto, ao estudarmos mais a fundo a questão, inclusive sobre o aspecto teológico do direito canônico, vemos que existe ali uma justeza, uma correção em termos doutrinais, inclusive. Ou seja, ali não é dito nenhuma heresia. Em sua resposta não há nenhuma heresia, não há nenhuma incorreção quanto à doutrina ou direito. E a resposta que ele me deu, e depois a dará em algumas catequeses, foi simplesmente a seguinte: nem sempre o termo Papa, o título Papa, significa ao mesmo tempo sucessor de Pedro, vigário de Cristo, sumo pontífice, santo padre, outros títulos pertencentes ao papado. No caso, ao Papa, detentor do papado, para sermos mais precisos. Então, quando ele me disse isso, fez sentido muita coisa. E, juntamente com a primeira resposta que ele havia me dado, e que para mim se manteve coerente desde então, e não só isso, mas profundamente para mim, em consonância com as próprias mensagens. Então, doravante eu baixei a guarda com relação às questões de Anguera e, a partir dali, fui me debruçando um pouco melhor no contexto dessas aparições. E claro, tudo parte de um ponto maior, que é o fato delas serem dadas no nosso país, através do nosso povo, da nossa língua, utilizando elementos da nossa cultura, ou seja, dela ser dada em casa. Dessa forma, neste sentido, não somente Pedro Regis, detentor das aparições, o canal, o porta-voz, o instrumento para essas aparições, não somente a ele cabe um certo cuidado e responsabilidade, mas, em alguma medida, a nós brasileiros também. Tem inclusive um detalhe, divagando um pouco, com relação à oração: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas para o céu, principalmente as que mais precisarem, que é o conteúdo original dessa jaculatória. Muitas pessoas, em alguns lugares, a rezam em latim, para acompanhar, né, os textos que são, os rosários que são rezados em latim. E do Glória ao Pai já se fez uma tradução também desta jaculatória para o latim. E eu nunca gostei muito de rezá-la em latim.
E o motivo principal é porque ela nos foi dada na nossa língua. A nossa língua portuguesa, muito embora de Portugal, porém a nossa língua portuguesa. E eu vejo nisso um privilégio muito grande. Como a oração, como a jaculatória, ó Maria concebida sem pecado, foi dada em francês, a Santa Catarina, Labouré, e só que esta nos foi dada em nossa língua. Então eu sempre gosto de rezá-la exatamente na nossa língua e da forma original, que consta nos escritos da irmã Lúcia, e que é esta fórmula que eu acabei de recitar. Bom, fechamos o parênteses. Então, esse é um primeiro ponto que é extremamente importante deixarmos sentados e que nos ajuda a compreender muita coisa. Como uma pessoa, uma pessoa simples, sem grandes estudos, ao explicar para ela toda essa situação de um antipapado na igreja e tal, responsável por esses escândalos e tudo mais, ela resumiu tudo numa única frase, né, que ao mesmo tempo que foi tão simples, foi tão profunda, foi tão rica. Ela me disse, isso explica muita coisa. Ou seja, o fato de Francisco ser não um papa legítimo, mas um antipapa, tecnicamente falando, um antipapa, explica muita coisa. E explica de uma maneira muito mais coerente, mais lógica, mais plausível, mais provável do que ele sendo um mau papa, um papa herege, que para mim é uma heresia, essa questão de papa herege, porque é uma contradição em termos, levando em conta papa como sinônimo de sumo pontífice, de sucessor de Pedro, portanto, detentor do munus petrino e, consequentemente, da infalibilidade. Bom, dito isto, nesse vídeo eu gostaria de destacar, retomar, né, alguns termos utilizados nas mensagens de Anguera para reforçar o que a gente sempre acreditou e que os fatos demonstraram e vem demonstrando mesmo após a morte de Bento XVI. Então, no primeiro momento, é interessante nós observarmos que, a partir de um determinado momento, alguns termos, algumas expressões, algumas frases enigmáticas, mas que, como um quebra-cabeças perfeito, um mosaico perfeito, vão se completando à medida que vão sendo dadas as mensagens e de uma forma extremamente coerente e coesa, ao ponto de, como foi dito no vídeo anterior, eu considerar por si só apenas estes detalhes, apenas essa perfeição mosaica de um conjunto de mais de 5.000 mensagens dadas ao longo de mais de 36 anos. Isso, e dessa forma coerente, coesa, não contraditória, não chocando com o dogma, não chocando com a doutrina, com a teologia, com a moral. Isso por si só já bastaria para descartarmos por completo uma intervenção humana e descartarmos com 99,9% de chances de uma intervenção demoníaca. Portanto,
originária de uma fonte préternatural, as mensagens. E se acrescentarmos o fato de que profecias são cumpridas, para mim, isto completa o círculo e faz com que esses 99,9% se tornem 100%. Então, muito bem. E a partir disso é que eu fiz a série de vídeos e me sinto muito confortável, né, para fazê-la e, de alguma maneira, então, como também foi dito, para defender não a pessoa do vidente, que é um ser humano como qualquer um outro, e ele é o primeiro a ter isso bem presente. E ao dizer isso agora, eu me recordo ainda de um outro aspecto que para mim é muito favorável nessas aparições, sem absolutamente nenhuma apologia, de forma especial à pessoa. É apenas uma constatação. Seria muito difícil, quiçá humanamente impossível, para uma pessoa que detém, que foi agraciada com o dom da revelação privada, de uma revelação privada, ao longo de mais de 36 anos, já não ter virado um mito, mesmo não sendo de batina. Não ter virado um superstar, um pop, um ídolo. Não ter deixado de se levar, de alguma forma, né, pela segunda tentação do deserto. E ao estar com Pedro 2 vezes, isso para mim ficou claríssimo. Por isso que eu falo como testemunha ocular, não como alguém que ouviu falar, mas que presenciou, que viu. E eu acredito que nessa conclusão isso também, por justiça, devesse ser constado. Bom, então, nesse mosaico, nesse quebra-cabeça, nós encontramos, por exemplo, a menção a 2 reis, que sabemos que são papas. Como também a menção a 2 reinos, concomitantemente. Ouvimos dizer que a pedra da pedra será quebrada. A pedra da pedra é qualquer sucessor de São Pedro, que é a pedra sobre a qual Cristo fundou a sua igreja. A partir de Pedro, todo e qualquer sucessor dele é uma pedra da pedra. Esse quebrar, essa pedra que é quebrada, ao menos podemos entender esse termo ao menos de 3 formas distintas. Esta pedra sendo morta, esta pedra sendo retirada, ainda que com meios legais, do seu pontificado, sendo forçada de alguma maneira a renunciar, nem que seja pela força das circunstâncias, como já ocorreu no passado, inclusive em prol da própria igreja, como foi o caso, agora eu não me recordaria, não saberia dizer o nome dele, mas na ocasião do cisma ali do Ocidente, em que houveram 3 papas, aquele período inclusive de São Vicente Ferrer, etc., para que se resolvesse a coisa da forma mais pacífica possível, o legítimo papa renunciou em prol de um outro sucessor legítimo para apaziguar e dar fim àquela situação. Ou então, esta pedra ser quebrada no sentido em que ocorreu com Bento XVI. Forçada a se retirar
deixando a sede não vacante, mas impedida. Também é dito que um papa seria tirado do trono, um rei seria tirado do seu trono. Uma vez mais, uma situação que, uma vez mais, uma outra expressão para significar uma mesma coisa. Em outras palavras, um golpe de Estado. Um papa sendo forçado, então, a se retirar do seu trono. Também é dito que chegaria um tempo em que haveria dois tronos, vejam, mas somente em um estaria o verdadeiro sucessor de Pedro. Ora, se há dois tronos, isto é óbvio, elementar, que há um papado convivendo com um antipapado. Um papa convivendo com um antipapa, como já se deu lá atrás, com até 3 tronos, como acabamos de dizer. Então, esta situação, diante dessa situação, e aqui é afirmado a mais pura doutrina católica, de que só em um trono pode estar o verdadeiro Papa. O que nos remete a algo muito curioso, que embora se aprofundará um pouco melhor na próxima série, se Deus quiser, não deixa aqui de vir ao encontro disto. Façam a experiência, façam um teste, vocês mesmos, por si mesmos. Perguntem a qualquer sacerdote, bispo, cardeal, quem tiver acesso, ou mesmo um leigo. Pode ser um mais simples ou um mais bem projetado. Durante uma parte do pontificado, ou melhor dizendo, durante aquele período de sede vacante, ou mais ainda, meia culpa, falha, durante o período de sede impedida, de 2013 até 2023, até 2022, dezembro de 2022, Bento XVI, em algumas ocasiões, disse: só há um Papa. Ponto. Não foi além. E aí, um dia, apareceu na mídia uma continuação, pegaram este ponto final, esticaram as aspas e colocaram ele como ponto seguido, acrescentando: e é Francisco. Ocorre que, especialmente no tempo da internet, realmente muito do oculto é revelado diariamente. Não precisa de muito esforço para isso. Estão os Vatleaks aí para provar, e antes mesmo os outros Vats, que eu acabei de esquecer agora o nome, que foram os primeiros, né? Do menino lá, ele não sei se irlandês, não sei se... Assange, né? Descobriram-se então que este e é Francisco, curioso, não saíra da boca de Bento.
foi nada mais nada menos que palavras colocadas na sua boca. Isso está muito bem documentado. À época do blog Decaterron, foram feitas algumas postagens nesse sentido. Descobriram que esta palavra, essa expressão em Francisco foi acrescentada por um jornalista que entrevistou Bento XVI à ocasião e que ouviu dele apenas: só há um Papa. Estranho que Bento XVI, nas vezes em que pronunciou esta assertiva, jamais tenha sido o autor deste ponto seguido, disso que viria após e que foi colocado na boca dele. Ou seja, jamais ele disse: e é Francisco. Só isto seria o suficiente para se resolver todo o imbróglio, para se colocar uma pá de cal, e porque Roma locuta, causa finita. A própria pessoa que teria renunciado validamente ao munus petrino, ao ofício ou cargo de São Pedro de Vigário de Cristo, a função de Papa, da boca dele ouviríamos: só há um, já não sou mais eu, é Francisco. Isso nunca foi dito. Jamais. E não só não foi dito, como Bento continuou como Papa, como rei, em um trono, ainda que invisível, até a morte. Então perguntem para esses sacerdotes, para esses bispos, para esses leigos, para esses catequistas, para estes proeminentes católicos, por que isto se deu? Tanto mais para as pessoas que consideram Bento XVI um grande Papa, um grande doutor, um grande homem, mesmo um santo. Porque Bento XVI simplesmente não fez o que o direito canônico mandava que fizesse. E um direito que ele mesmo ajudara a promulgar. E depois um documento chamado Universis Dominici Gregis, que foi o documento e que é o documento ainda hoje em vigência regulador de uma sucessão papal a partir da morte de João Paulo II e que valeria para todos os seus sucessores até o presente momento, e que manda, dentre outras coisas, que uma pessoa, para suceder ao trono petrino, o anterior ou deve morrer ou renunciar validamente ao munus petrino, ao cargo, ao ofício de Vigário de Cristo, de sucessor de São Pedro, e depois, como foi feito no passado, simplesmente abandonar tudo o que diga respeito à sua condição de pontífice. Então, só para retomar, só pode haver uma sucessão papal se o Papa anterior ou morre ou renuncia validamente ao seu pontificado. Uma coisa é pontificado, munus ou ofício petrino, outra coisa são ministérios que um Papa exerce, funções que um Papa exerce. Como pretendemos deixar claro, mais detalhado isso, na próxima série, Bento renunciou em 2013 a 2 dos 4 ministérios
que um Papa pode exercer. Então, uma vez mais, perguntem a estas pessoas por que, então, Bento XVI simplesmente não disse ou não continuou a sua frase de que o Papa era um só, acrescentando, e é Francisco, não sou eu. Ouçam as respostas e façam um juízo, inclusive, a partir das informações aqui prestadas nesta série. E também, se Deus quiser, nas demais da próxima série. Então, vem Nossa Senhora, ninguém menos que ela, e diz: 2 tronos, mas só um pertence ao verdadeiro vigário. Que necessidade haveria dela dizer estas coisas se Bento XVI tivesse renunciado de verdade ao pontificado e feito o que deveria fazer após a renúncia? Não haveria necessidade alguma desta mensagem, desta profecia. Pedro na terra de Pedro, o mesmo que pedra em cima de pedra. O mesmo que 2 tronos, 2 reinos, um só legítimo. Essa situação, até o momento, só se encaixa com o que houve entre Bento XVI e Francisco. E se Francisco fosse, então, esse detentor, esse verdadeiro sucessor de Pedro, naturalmente Bento não seria, e assim sendo, simplesmente não haveria necessidade de uma mensagem como esta, a não ser que o vilão da história aqui fosse Bento XVI. Eu não vejo outra solução possível. E por fim, meses antes, 6 meses antes da morte de Bento XVI, no seu aniversário de 71 anos de ordenação sacerdotal, após quase 10 anos de sede impedida, encontramos Pedro não é Pedro. Aqui já não é mais uma profecia. Aqui não se refere mais ao futuro. O verbo não está no futuro. Estará logo em seguida, de uma forma ainda mais enigmática. Mas neste período, separado do outro por um ponto e vírgula, que compõe toda a expressão, neste período está sendo dito que Pedro não é Pedro. Portanto, voltamos à questão anterior. Se Pedro não é Pedro, existem 2 Pedros, 2 reis convivendo, 2 tronos. Ou este não Pedro é Bento. E aí simplesmente não haveria necessidade desta mensagem, a não ser que Bento quisesse ser algo que ele não fosse, e aí cairia por terra todas as outras considerações. Por isso que foi dito no vídeo anterior, que todo mundo que considera Bento um grande homem, um grande papa, um grande santo, um grande doutor, etc., estão em profunda contradição em não reconhecê-lo como papa legítimo até o final, porque, do contrário, ele seria o vilão
por exemplo, nesta mensagem. Ele seria o não Pedro. Mas então ele não seria esse grande homem, esse grande santo, esse grande doutor. Ele seria simplesmente mais um infiltrado, mais um antipapa, como querem os sede-vacantistas. Não há muito para onde correr. Para que Nossa Senhora dissesse algo assim, as probabilidades apontam para Francisco, como este não Pedro. E ainda o que corrobora isto, o que confirma isso de uma forma mais contundente, é o que vem a seguir. Pedro não será Pedro. Existirá uma sucessão, em outras palavras, antipapal. Porque existe já uma condição antipapal que vai se estender, será estendida. Este é o único significado que eu particularmente consigo vislumbrar, consigo ver dentro destas palavras, à luz do que havia naquele momento. E que logo, logo, o futuro nos dirá. Porque o pontificado de Francisco não se estenderá muito. Muito mais. Independentemente de tudo que vem sendo dito, cogitado, especulado, eu tenho minhas razões para crer desta forma. E aí sim, veremos o que virá pela frente. Que certamente não será Petrus Romanus, porque Petrus Romanus não virá de uma linha sucessória antipapal. Falaremos mais sobre isto, se Deus quiser, na próxima série. Vejam, uma outra coisa que para mim corrobora isso, confirma isto, deixa sentado, é um fato que já foi ventilado antes e que é o fato de, a partir de 2013, não encontrarmos mais menções a outros títulos de um sumo pontífice, especificamente nas mensagens dadas no dia 29 de junho de cada ano, dia de São Pedro, dia de festa, da festa de São Pedro e São Paulo. Como vinha sendo dada até então, várias vezes, inclusive, como a gente viu, associando aos próprios nomes João Paulo II e Bento XVI. Ou seja, como que Nossa Senhora, ao nomear estes dois papas e ainda falar concomitantemente em vários diversos títulos papais, sucessor de São Pedro, sucessor de Pedro, vigário de Cristo, Sua Santidade, Santo Padre, não somente Papa, isto que vem ocorrendo simplesmente deixa de ocorrer a partir de 2013. Não é mais falado, não é mais citado o nome de Bento XVI, mas na única referência, então, que faz a Francisco, na mensagem já supracitada, em vídeos anteriores, e lida, e que ela menciona apenas rezai pelo Papa Francisco,
Me permitam um outro pequeno parênteses antes que eu esqueça, e que nesse momento eu acabo por me dar conta, não sei se um insight, não sei se um anjo da guarda, bem provável, mas ao dizer rezai pelo Papa Francisco, por que eu falo isso? Explicarei. Desde o início de todo esse imbróglio, algumas vozes se levantaram e defenderam a tese de que Francisco seria o falso profeta apocalíptico. Não apenas um antipapa, como o falso profeta. Eu particularmente jamais acreditei nisso e deixei consignado na apresentação que eu fiz ao livro de Estefania, por uma série de questões, e me dou conta agora de que, ao lermos o pedido de Maria, isso é dentro de um parênteses, ao lermos o pedido de Maria, rezai pelo Papa Francisco, muito embora não tenha a única referência que faça a ele seja apenas esta, implicitamente nisto está que Francisco jamais poderia ser o falso profeta. Por essa linha de raciocínio. Por quê? Porque não teria sentido rezar por ele. Porque o falso profeta, da mesma forma que o anticristo, já estão biblicamente condenados. São as únicas duas pessoas de cuja condenação temos a certeza, dada por Deus, revelada por Deus, na revelação pública, que são as Sagradas Escrituras, parte dela. Então, penso que jamais Nossa Senhora nos pediria rezar pelo Papa Francisco, em sendo ele o falso profeta. Ergo, logo, este personagem ainda virá. E, naturalmente, será o último sucessor deste antipapa. Porque ele virá de uma sucessão de antipapas. Como a história vem demonstrando. E as evidências vêm demonstrando. E este é o maior perigo. É o maior perigo para as pessoas que insistem no reconhecimento de Francisco como Papa legítimo. Como já disse outras vezes também, aproveito para reforçar. Fechamos o parênteses. Então, e aí eu me perdi. Os títulos papais, ok, deu graças. Os títulos papais, então, em Francisco, somem. A única referência é Papa Francisco, com a ressalva que foi feita logo no princípio deste vídeo. Jamais Nossa Senhora se referiu, em mais de 10 anos, em quase 11 anos, do que para nós é um anjo pontificado, jamais se referiu a ele como com qualquer outro título papal. Ora, o conjunto desse mosaico, desse quebra-cabeça, embora ainda faltem peças, claro, mas até o que a gente já pode vislumbrar de momento, com base nas peças
colocadas não deixa muito à margem a dúvida. E como que arrematando, já concluindo a nossa conclusão, chegamos, por fim, aos dois recentes acontecimentos, por assim dizer. O primeiro dos quais, o famoso segundo raio, este que caiu agora, certeiro, na imagem de São Pedro, na província de Buenos Aires, a mesma em que nasceu Jorge Mário Bergoglio, na Argentina, portanto, e que vai, então, retirar da imagem a sua mão direita, em que segura a chave e a auréola desta imagem. E aí começaram-se a cogitar, né, a ver, claro, né, é natural as interpretações. E sem nos estender a questões de cunho mais subjetiva, mais pessoal, etc., uma coisa é certo, e é que este evento não poderia ser mais do que o que ele foi, um símbolo. E, ademais, para as pessoas que veem em Francisco um Papa legítimo, uma profecia. Ou seja, seria ali um símbolo do que ocorreria no futuro. E como poderia ocorrer isto? Ou seja, como poderia Deus, então, tirar a chave e a santidade, que é o que estão se cogitando, né? Muito, que numa primeira vista é o que é mais evidente, de Francisco. Somente de duas formas. Ou ele tiraria, ou Deus tira a vida de Francisco, e naturalmente ele perde as chaves, em considerando as tê-la legitimamente, então ele perderia as chaves. Mas com a morte, aí restaria a questão da santidade e tal. Ou então, forçando, pelas circunstâncias, a ele renunciar. Apenas. Porque se forçarmos a interpretação, achando que seja um símbolo, o que ocorreu, este evento, seja um símbolo de uma futura apostasia, de uma retirada da graça de Deus para uma consequente apostasia, isto é heresia, pura e simples. Isto não é doutrina católica. Inclusive, com base no que Nossa Senhora mesma disse em Anguera. Naturalmente, que veremos este evento à luz do nosso locus, à luz do lugar em que estamos, e que se resume, uma vez mais, nos céus, confirmando a nós se tratar este homem de um antipapa, um não detentor legítimo, tanto da chave de Pedro, quanto da sua graça de Estado, que lhe dá uma coisa chamada infalibilidade. Que para nós é confirmado, enfim, pela primeira mensagem deste ano de 2024. Na virada do ano, a alguns minutos deste novo ano civil.
em que ali é dito para nós: a deriva estará por culpa do comandante. A deriva estará por culpa do comandante. A embarcação naufragará e muitos serão levados à morte. Jamais um comandante legítimo, detentor do dom da graça da infalibilidade, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei uma igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Eis que roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isto não pode se dar, portanto, com um legítimo comandante da embarcação. Então, eis aqui, para nós de forma muito clara, a mais nova e recente confirmação de um Estado antipapal e, consequentemente, a um ano de sede vacante. E com isso, eu gostaria então de dar fim a essa pequena série, agradecendo a todas as pessoas que estiveram comigo ao longo dela, que puderam acompanhá-la desde o início, em que pese todas as imperfeições localizadas onde existam as minhas falas, as minhas inferências, as minhas suposições, as minhas deduções, claro, mas jamais com as citações, ou seja, jamais com a mensagem em si. E agradecer também, de público, ao próprio Pedro Regis pelo seu sim, dado há mais de 36 anos e mantido com fidelidade, apesar também de todos as suas limitações, os seus defeitos, os seus pecados, que os tem como qualquer outro ser humano, à exceção da própria Virgem. Como criatura, entendamos. E mesmo aqueles a quem Nosso Senhor poderá ter querido agraciar com este dom. E espero, honestamente, poder, com tudo isso, contribuir para com a maior honra e glória de Deus, o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Se Deus quiser, então, na segunda-feira, pretendo fazer o vídeo sobre a questão dos abusos litúrgicos nos templos, especialmente na Santa Missa, como reflexo disso mesmo que Nossa Senhora falou em Anguera, desse desprezo ao sagrado, dessa rejeição ao sagrado, e que é muitas e muitas vezes traduzida em gestos e palavras que já se tornaram imperceptíveis, já se tornaram comuns, normais, inclusive lícitos dentro da igreja, mas que sabemos que Deus não vê nada disso com os mesmos olhos. E sabemos, pela própria doutrina católica, nos dada através das Escrituras
da tradição por meio do autêntico ou verdadeiro magistério da Igreja. E que vai ocasionar os muitos ais, os muitos chorar e ranger de dentes para a maioria, por toda a eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, a começar de mim, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna através da porta estreita, através do caminho estreito, que é, via de regra, os caminhos e as portas do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Que viva Cristo Rei, que viva Nossa Senhora Rainha da Paz de Anguera. Muito obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe e uma feliz Epifania do Senhor.